Hello, everyone. We are so happy to have you here today in one more episode of our Immersion Week to CBMDF here in the project Bravo Michael. Gastei, né? Não, fala aí. Estamos aqui hoje com o nosso episódio de inglês com o excelentíssimo, ilustríssimo professor Thiago. E aí, como é que o senhor tá? Bom, joia. Ah, excelente no inglês aí. Muito bom, mandou bem, mandou bem. Pessoal, um episódio maravilhoso aqui pra vocês, principalmente voltado pra você que quer ir a carreira de oficial, beleza? É uma parte de matéria, né, do currículo voltado para o curso aí de oficiais. Então, o intuito aqui hoje, como a gente estava brifando aqui antes de iniciar, é passar com vocês aí um pouquinho pela última prova, fazer uma análise de recorrência, né? Depois no finalzinho também a gente vai trazer umas questõezinhas mais novas aí. E o intuito aqui é justamente, sem ficar muito vidrado na questão, mas conversar mais sobre o panorama hoje em dia, como tem sido hoje em dia no inglês aí nas provas de concurso público, e ver também se o professor acha se vai seguir o mesmo ritmo. Eu acho que sim, tá? Porque se a gente pega um panorama e faz aí um levantamento estatístico, é sempre o mesmo padrão de questões. Para quem não sabe, o professor gravou um curso maravilhoso para a gente, né, na Bravo Mike. Então você que está de fora, não deixe de entrar para não perder esse curso. Voltado justamente porque a gente pensa de inglês, professor, porque a gente, assim, não só em inglês, quando a gente vai fazer até a parte da análise de português, a gente vê e percebe um pouco que as bancas têm voltado basicamente muito para a parte de interpretação de texto mesmo. Eles querem um entendimento da língua, e não só do inglês, né, que é uma língua estrangeira, para você entender uma leitura de texto. Eles estão voltando muito também para a parte de português, voltada para a parte de interpretação de texto no concurso. E eu queria ver se o senhor tem essa visão também, porque é a visão muito parecida, né? Utilizar ali os itens gramaticais para te auxiliar numa interpretação maior do texto, né? Exatamente. Eu falo para os meus alunos que praticamente é a complementação da língua portuguesa, né? Então, até tem uma brincadeira que o pessoal fala, aprender inglês é bom, é legal, mas custa aprender português primeiro, né? Então, de fato, quando você tem já uma boa interpretação de texto, análise gramatical em língua portuguesa, isso de fato vai facilitar muito sua compreensão da língua inglesa. Então eu falo para eles que quando tem, por exemplo, tem inglês na prova, e aí muita gente fica naquele desespero assim, então eu vou ter que traduzir diversos textos e decorar o máximo de vocabulário possível. De fato, você vai perceber que é uma missão quase que impossível, porque o vocabulário praticamente ele é infinito, né? Ainda mais agora com o advento da internet, a gente tem novas nomenclaturas, Exatamente. expressões. Até pra gente português, estou com 30 anos de idade, vira, tem palavras novas aí que vão chegando no vocabulário, que vai mesmo vocabulário informal, e a gente vai pegando. Então é difícil para todo mundo esse processo de querer aprender algo por decorar, né? Por mero decorar. Então, assim, eu confesso que quando a gente é mais jovem, a gente tende a achar que entender inglês é você literalmente pegar aquilo que está escrito, fazer uma tradução e ir juntando traduções. Quando eu entendi, na verdade, que o inglês, na verdade, era nada mais, nada menos do que você tentar fluir a língua na sua cabeça, você entender que tem muita semelhança com a sua língua nativa já, eu acho até muito mais fácil em relação ao número de regras, né? Porque a gente vê que português tem muitas regras e exceções, o inglês é muito mais simplificado nesse quesito, e se você fizer esse paralelo para o estudo do inglês, acaba que se você tentar, tipo assim, não ficar vidrado na tradução do texto, e sim no entendimento, porque muitas vezes ali, se você, por exemplo, beleza, eu não entendi muito bem essa linha desse parágrafo, mas às vezes você dá uma continuidade ali no parágrafo, no próprio parágrafo, pelo contexto geral do parágrafo, você consegue entender o que aquela primeira linha vai dizer. Então, assim, às vezes a gente tem que se desprender dessa necessidade de tradução simultânea, né, do que você está lendo, e pegar mais para uma abrangência geral do que o parágrafo está querendo dizer, e ali você vai, inclusive tem muitas, vamos supor, por exemplo, eu pego uma palavra conectiva. Muitas vezes essa palavra conectiva você vai entender o que ela quis dizer, muitas vezes não tem um sentido literal da própria palavra, né, que isso acontece muito no inglês, e você vai entender o que ela quis dizer logo na próxima frase ainda, entendeu? Então, assim, eu acho essencial, por exemplo, fazer uma questão de leitura
que é referenciar uma questão de inglês em que a palavra é referenciada, eu acho muito importante, mais até do que no português, você fazer esse retorno ao texto e tentar interpretar ali aquela palavra todo num contexto do parágrafo todo mesmo, para entender, porque no final das contas é onde a banca quer te pegar, né? Porque se você às vezes fica fazendo essa tradução simultânea, muitas vezes você traduz aquela palavra ali de um contexto que ele não é aplicado na frase, a gente vai ver até algumas questões que eu trouxe que traz justamente isso aí, que a banca quer te pegar justamente nesses detalhes, tipo assim, se eu estou traduzindo ou se eu estou entendendo o que o texto quer dizer, né? Exatamente. Não, você falou um aspecto assim importantíssimo, né? Muito importante mesmo para todos os concurseiros que estão assistindo a gente. A escola, de fato, ela te ensinou dessa forma mesmo, a você traduzir todas as palavras e você vai encaixando igual um quebra-cabeça. Isso. Só que essa não é a melhor forma para você estudar para concurso público. Eu falo isso para meus alunos porque na hora da prova você não vai ter o dicionário do teu lado. Então você não pode condicionar sua mente a ficar dependente do dicionário, né? E eu falo essa parte assim, por exemplo, tem muita gente que até, às vezes a pessoa até dá aula de inglês ou já teve até uma vivência no exterior, mas não tem a experiência de concurso público. E a gente vê, por exemplo, que inglês é uma coisa que tá aí como uma coisa nova, vamos colocar assim, né? Não era tão comum a gente observar a língua inglesa sendo cobrada em vários concursos, como está acontecendo agora. Eu acho que essa tendência ainda vai aumentar mais ainda. Mais concursos vão abraçar aí a língua inglesa. Como a gente vai até fazer análise da prova de soldado da Polícia Militar, né? Isso. Que já cobra inglês, já foi o 2º ano cobrando a língua inglesa. E aí eu lembro que uma vez eu vi na internet um professor falou assim: você vai estudar para concurso, você já tem que imediatamente ficar traduzindo o máximo de textos possíveis e você deixa a gramática para depois. Erradíssimo. Por quê? Porque para cada objetivo que você tem com a língua inglesa, existe uma linha a ser seguida. Então, por exemplo, você quer aprender a falar inglês? Aí tudo bem, essa metodologia é adequada mesmo. Você vai aprender a falar e vai pegar a gramática depois. Assim como foi com a gente quando a gente aprendeu a falar português, né? Isso aí realmente, né, normal. Agora, para concurso público, o ideal mesmo é que você pegue sim os itens gramaticais, que você saiba reconhecer a classe gramatical da palavra, porque isso vai te localizar na prova. Porque você vai olhar para uma palavra estranha que você não sabe o significado, se você souber o que aquela palavra está fazendo ali, vai te ajudar muito. Por exemplo, eu sei que essa palavra aqui é um sujeito. O que o sujeito vai fazer? Ele vai conduzir, né, a ação verbal. Eu sei que é um verbo. Identificou o tempo verbal? Passado. Então, já aconteceu a situação, né? É um adjetivo. O que o adjetivo faz? Vai caracterizar o substantivo de alguma forma. E aí, dentro disso, eu falo o bizu da polaridade. Porque a nossa vida também é dessa forma. Ou a gente vai falar de uma coisa boa, ou a gente vai falar de uma coisa ruim. O autor do texto também é a mesma coisa. Então, se você está vendo no texto, ele está falando de uma coisa ruim, negativo, você já observa que há uma crítica do autor em relação a determinado assunto. Então, você vai para a questão e está vendo que ele está afirmando com um sentido positivo, obviamente você já vai perceber que aquele item está se contradizendo. Por meio desse bizu da polaridade, já é essa contradição, ainda que você não saiba exatamente o significado de determinada palavra. Entendeu? Então, quando o concurseiro ele pega essas dicas, esses bizus, e eu tenho mentoria nesse caso, e já aconteceu, um guerreiro falou assim: eu acertei a questão, eu sei que eu vi ali a parte da polaridade, ele até falou assim: eu acertei a questão, mas é como se eu tivesse uma sensação de que eu não sei como que eu acertei a questão. Por quê? Porque ele lembra da época da escola que ele precisava traduzir a palavra. Sim. E eu ensinei para ele a acertar a questão pelo bizu da polaridade, sem necessariamente ele tem que saber o que exatamente significa aquela palavra. Sim, e aí ele pegou esse bizu, acertou a questão, porque ele viu que no texto estava negativo e na alternativa estava afirmativo, ele já viu que estava diferente, houve uma contradição. E ele não sabia a tradução da palavra. Acaba ficando algo automatizado, né? Exatamente. Quando a gente aceita que
não existe essa necessidade de você estar ali a todo momento traduzir simultaneamente a frase, acaba gerando fica automático no cérebro da gente. É igual, eu indico muito a eles, assim, por mais que o concurseiro tenha pouco tempo de lazer, eu indico muito para eles, assim, cara, vai assistir um filme, uma série, se esforça um pouquinho mais, bota uma legenda em inglês, tá? Começa na legenda em inglês, para aquele tempo seu de descanso, ser um tempo de descanso ativo também. Eu, assim, minha trajetória com o inglês foi a trajetória do inglês nerd, né? Antigamente não existia nada, mal existia legenda nos joguinhos. Aí aquele negócio de ter que aprender à força para entender o que estava acontecendo. Aí depois eu fui pelo caminho das séries. Ah, meu Deus, a série lançou. Antigamente a gente adquiria por meios ali, não muito, né, confiáveis os episódios. E aí não lançava, por exemplo, a legenda. Então, e você ficava ansioso para assistir. E acabava que você se forçava a aprender. Mas esses métodos eu vejo hoje em dia que, assim, como foi legal para mim, por exemplo, começar a assistir algo com legenda em inglês, porque você começa a associar muito, mesmo que você não saiba a palavra, você, pelo contexto da cena, pela pronúncia da pessoa, você entende o que está acontecendo ali. E isso, cara, querendo ou não, porque assim, a gente acha que é muito supérfluo, que é muito bobo, né? Que a gente não vai pegar nada, esse tipo de coisa. Só que, assim, é tão repetitivo aquilo nas cenas, o uso das palavras, o uso das expressões das pessoas, que acaba que automaticamente seu cérebro vai absorvendo. É a mesma coisa de você mudar, por exemplo, para outro país, mesmo sem ter tido contato nenhum com a língua. Automaticamente, é quase uma questão de sobrevivência. Seu cérebro vai acabar absorvendo e te levando a entender o que está acontecendo e depois você pronunciar e assim por diante. Então, eu sempre gosto de passar essas dicas assim de, faz um negócio que no seu lazer mesmo vai te dar um aprendizado assim. Vocês vão ver que, tipo assim, pode ser pouca coisa, mas, seu cérebro já está se acostumando a uma leitura ali, né, de acompanhar a cena, de acompanhar o que está acontecendo. E eu acho isso muito legal também para você que está, né, sem muito tempo, com muito pouco tempo de contato com a língua, de também já se acostumando, fazer alguma leitura ou outra, né? E assim, sempre claro, deixando claro que a gramática é de extrema importância para a resolução das questões em si, não tem como. A gente, tipo assim, a gente acertaria meia prova de inglês sem a gramática, eu acho que acertaria. Assim, até pela polaridade, como o senhor falou, né? Pelo entendimento ali do texto. Mas, cara, vocês vão ver aqui com a gente que não tem como, tem questões que eles vão cobrar. Eles vão cobrar a gramática de você e não tem como fugir dela. Não, assim, eu vi todo o curso do senhor, fiz o material dele, inclusive. E eu achei muito bom, porque assim, é conciso. Ele é conciso e direto para aquilo que é necessário para a prova. E eu acho que é isso que, tipo assim, que vocês têm que buscar hoje em dia, entendeu? Vocês não adianta, vocês não vão, né? Vocês não vão sair com a prova de capacitação em inglês, não é seu intuito. Do estudo para o concurso não é seu intuito. E eu acho que o curso ele tem que ser voltado para esses os objetivos mesmo, né? Depois quer se aprofundar, gostou, curtiu, que é algo que eu acho muito legal também. Eu acho muito massa conhecer outra língua e tal. Você se aprofunda depois, mas o objetivo agora é que o concurso tenha uma maneira de ser feita a prova e entenda que vocês vão ter que precisar seguir essas maneiras para conseguir sucesso aí na prova, tá? Exatamente. Então vamos lá, dar uma entradinha aqui no slide. Então a gente vai analisar o último concurso. Aqui foi na nossa prova do CBMDF, tá? Eu tô colocando 4 questões, professor, porque uma delas foi anulada, tá? Uma delas era em relação a verbo. E ela acabou que ela foi anulada na prova, então acabou que no final das contas ficaram 2 questões de vocabulário, que é algo que a leitura constante, assim, o conhecimento, tipo assim, de vida mesmo, dia a dia ali, de contato com o inglês, te ajudaria bastante, e 2 propriamente ditas de interpretação de texto. Já na PM, que é o que a gente vai analisar depois, foi 2 de interpretação de texto também. Já na PM já foram 4, né? Não chegaram a ser 5 questões. Aí uma delas foi de adjetivo, em relação a... Ele fez aquela flexão do comparativo, né? Ah, do adjetivo, sim. O grau do adjetivo. O grau do adjetivo, que é muito importante, tá? Sim, sim. É algo que, assim, o contexto... Isso é outra coisa que eu acho muito legal também. Quando eu bati o olho nessa questão e fui fazer hoje, eu falo assim... Quando você começa a ler... E você começa, assim, a entender de como aquela palavra se encaixa dentro da frase. Pessoal, é muito difícil errar uma questão assim. Porque você sabe que ela não pode ser flexionada de um jeito que a opção tá te dando ali, entendeu? Ela não parece que fica feio. Parece que fica feio dentro da frase. E é algo também que a leitura te ajuda muito nesses momentos. Mesmo que você não saiba, não esteja tão afiado na questão da teórica mesmo.
ali o costume de ler, da leitura te ajuda também. E uma foi de Linking Words mesmo, que é justamente uma conjunçãozinha que ele pediu para identificar o que era dentro da frase, tá? Também eu vejo que cai bastante, tá? Sim. Nos levantamentos que eu fiz para a prova e tal. Sim. Então essa aqui foi a média de pontos, tá? Dos 100 primeiros colocados do concurso. Então vejam vocês que não dá para negligenciar inglês. A galera que entra para fazer essa prova, geralmente é a galera que tem mais bagagem, né? Não tem como negar, assim. Tem uma bagagem de vida, talvez é aquele que o pai se preocupou muito cedo, né? Da criança ter o contato com a nova língua e tal. Então, vejam que é importante. Não são questões difíceis, tá? O inglês na prova é mais para ter, né? Eles cobraram essa questão de você ter o conhecimento de interpretação da língua mesmo, saber pelo menos o que aquilo está querendo dizer para você. Não abstrair uma informação errada de um texto, alguma coisa assim. Sim. E o conhecimento gramatical, vocês vão ver que comparado com o português não tem nem como comparar. Exatamente. Que é muito mais tranquilo, tá? Muito mais tranquilo. E aqui o ponto do último colocado que entrou nessa prova foi 4 pontos, tá? Diferença mínima, né? Acaba que ele errou só uma, né? Porque 1 ponto todo mundo ganhou daquela que foi anulada. Essa aqui eu não coloquei o texto, mas eu só trouxe pra gente ver que é literalmente uma questão de interpretação de texto. Você que tá aí acompanhando a nossa live, como eu sempre falo para vocês, o link do material que a gente está analisando aqui hoje vai estar na descrição, então você baixa aí, se você quiser acompanhar com o texto. Mas esse texto, basicamente, ele fala do consumo ele vai falar do consumo de calorias associado com exercício físico, tá, professor? E é basicamente isso. Aí ele está querendo saber qual que é a conclusão. Essa questão não tinha como, tá? É uma questão que volta no texto, professor, mas ela não pede um entendimento específico de um parágrafo. Então ela acabou que abarcou o texto todo, o entendimento todo do texto, e pediu para você meio que dar uma conclusão do assunto que foi, tá? Então esse tipo de questão ainda tem bastante, tá? Vão ter questões que eles vão acabar te referenciando para você voltar mais especificamente. Mas vira e mexe todas as provas que eu tenho visto, elas têm trazido, professor, uma questão de uma interpretação geral do texto. Para trazer assim, o que você entendeu desse texto? Entendeu? O que esse texto afirmou para você, entendeu? Então foi isso, eu quis trazer só pra gente ver esse perfil mesmo, porque eu não trouxe o texto todo. Eu achei bem legal, essa abordagem é bem interessante, né? Até eu acho que vale a pena a gente alertar mesmo quem tá estudando, né, pra prova do bombeiro, vai estar sendo cobrado só para aspirante, né? Pra isso. Oficial. Por enquanto, né? A gente não sabe se o soldado vai cobrar, né? Até que nada eu acho que tá arriscado, porque se a PM já tá cobrando para soldado, né? Mas uma coisa interessante é que realmente aqui esse texto ele tá cobrando em um aspecto assim que ele é bem comum, que fala em relação a gente observa a parte tanto de alimentação quanto a parte da saúde, né? Isso. Queima de caloria, né? Quantidade de caloria ali no alimento que a gente queima, parará, né? E aí eu tenho um detalhe importante que a gente vê aqui na letra D, que ele vai falar ali, participants with lower rates of physical activity actually gain. Essa palavra actually, você traduziria ela como, né? Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Não é? Para traduzir. Esse bizu é bem importante que eu quero deixar para quem está estudando inglês, né? Em inglês tem muita palavra que a gente chama de cognato, que são a gente chama de friends, palavras amigas. Essas palavras você não vai se preocupar. Como, por exemplo, ele fala ali, combination, né? Combinação, control, controlar. Tranquilo. Physical activity até também é. Tranquilo. Agora, você vê a palavra ali, actually, parece que é atualmente, mas não tem nada a ver com atualmente. A palavra actually significa de fato, verdadeiramente. Então essa palavra ela está sendo usada para dar um peso de veracidade. Exatamente. Para dizer que geralmente, tipo assim, é um na verdade, né? Isso para dizer tipo assim, isso que eu tô narrando para você é um fato científico, de fato é isso. E aí já foi cobrado inclusive em questão. Sim. Perguntava assim se a palavra actually tinha alguma relação de sinonímia com, por exemplo, nowadays, que é hoje em dia, at the moment, nesse momento, não tinha nada a ver. Sim. E aí muita gente errava esse tipo de questão. Isso cai bastante mesmo. Então, esse bizu mesmo que eu quero deixar que realmente, quando você fizer a leitura e construção do seu vocabulário, sempre dê uma atenção especial mesmo para essas palavrinhas que a gente chama de falso cognato. Perfeito.
essa aqui já dá pra gente, né? Pra gente falar mais dela. Foi uma outra questão de interpretação de texto também. Essas tirinhas caem bastante, tá? Porque aí, geralmente elas trazem situações do cotidiano, do dia a dia, introduzindo alguma palavra que eles vão querer que você analise, né? Até esse aí foi o resolutions, né? Aham. Ele quis saber o que ele quis dizer com resolutions aí nesse trechinho aí. E cai bastante, tá? Essas tirinhas vocês vão ver que na prova da PM também caiu. Então é uma opção da banca por um texto muito grande, né? Para talvez não trazer um texto muito grande e mesmo assim conseguir cobrar de vocês o entendimento do que eles querem passar aí, tá? Legal. Muito boa mesmo. Assim, é uma de interpretação, mas também precisa de um pouquinho de vocabulário, né? Porque... É bem tranquilo, né? A gente vê que tá falando a questão do ano novo, né? Exatamente. Então, resolução você vai levar mais como se fosse... Resolução é meta, né? Como se fosse uma meta mesmo, resolutions. É aquilo que todo mundo faz todo ano. Né? Ele ainda deixou nem grito a palavra change, né? Mudar exatamente. E tudo, né? O que eu vou fazer esse ano de diferente, esse tipo de coisa. É uma questão que vocês conseguiriam aí levar. A gente vai ver a letra D, ó, purpose, propósitos, né? Isso, nós fazemos em janeiro, ó, primeiro dia de janeiro, 1º de janeiro ele colocou ali, isso. Né? Exatamente. Então, realmente, você vê que, né? Legal. Uma questão tranquila, tá? Vocês vão ver que vocês vão resolver bem tranquilamente. Bacana. Mas é uma boa questão. Vamos ver a próxima aqui. Que beleza. Essa questão aqui realmente ela é referente também à imagem anterior, beleza? E ela aqui quer entender de você, elas são duas coisas. É uma questão de vocabulário, professor. Mas ela também é uma questão de interpretação. Por quê? Porque que ela fala? Ela quer que você veja dessa tirinha, quer ver a relação desse menininho aí. O que foi essa reação? Ela é uma pessoa o quê? Retirada devido a essa reação que ele teve aí. A questão que ele tá querendo de você, que você responda o que ele é uma pessoa, entendeu? Eu falo assim, é uma pessoa otimista, é uma pessoa esperta, sensible person. E aí, a resposta dessa questão aí seria a letra A, tá? Que é overbearing person. Tá sendo mais soberba, né? Que ela acha que ela é perfeita, né? Perfeito. Então isso aí, essa questão, você não sabendo que seria um overbearing, talvez pra eliminar as outras, né? Exatamente. Talvez você iria tentar por uma palavra que você conhecia. Legal, ele colocou também a letra D, ó, sensible. Sensible. É de ser sensato, né? Porque de ser sensível você tem o sensitive. Já apareceu em prova também. Exatamente. Aí eu até passei um bizu para meus alunos. É só você lembrar do Dove Sensitive. O sabonete Dove Sensitive para peles sensíveis. Isso. E o Sensible é sensato. Exatamente. Bacana, legal também. É uma boa questão, tá? Mas essa é uma questão que apertaria um pouquinho mais o calo da pessoa que tá ali sem um pouco de vocabulário, tá? Que é uma palavra não muito comumente usada, né, professor? A gente vê pouco usado o overbearing aí. Verdade. Até no dia a dia mesmo, no cotidiano, você vê qualquer série, é muito difícil você ver essa palavra, tá? É verdade. E essa aí é uma ótima questão também. Ele fala aí, ele traz esse textinho, esse mini texto, né? Aí ele quer saber o que broke out means no primeiro parágrafo, quando ela aparece. Aí essa questão volta naquele papo que a gente teve no começo aqui, professor. Da importância de você entender o contexto aplicado, que a palavra, né, está aplicada dentro do texto para dar o significado para ela, né? Sim. Então você vai ver que o fogo quebrou, é isso, entendeu? Se você tiver, né? Se traduzir sem ser phrasal verb, né? Exatamente. Porque broke out é um phrasal verb. Exatamente. Né? Só o broke, exatamente. Quebrou. Se você for particionando o texto, você acaba que você perde a informação. Mas principal. até isso também precisa de contexto. O próprio broke também até precisa. O broke precisa. Porque pode ser quebrado de dinheiro, pode ser isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa fala, can you lend me some money? Isso. I'm sorry, I'm broke. Tô quebrado, né? Tô sem dinheiro. Exatamente. Pode ser usado no sentido figurado, quando a pessoa tá cansada, tá, né? Verdade. Então, tomem cuidado, tá? Questão legal que tende a cair bastante, porque é aquela questão que ela não vai só te cobrar um entendimento de uma palavra, ou de um conjunto de palavras, ou de uma... E é que dá pra você fazer a substituição, né? Isso, porque, 4 pessoas morreram após um fogo, broke out, né, in a shopping center in South Korea. Então, o que aconteceu, né? Começou o fogo, né? Exatamente. Então, se você trocar ali pro started,
você vai ver que vai manter totalmente o sentido. Exatamente. Após a começar palavra o que fogo, poderia, no máximo, ali chegar perto de uma duvidazinha que acontecia, ajudar ainda, seria o hit, né? Que é o fogo atacou, né? Começou, atingiu, de repente, né? Poderia então, ser no contexto, mesmo. talvez poderia você ter uma confusão, mas você logo ali vê que tá mais no contexto de started mesmo, tá? Que começou no shopping, então, enfim, e aconteceu isso que aconteceu. Então, esse tipo de questão cai, tá? Bastante. E cai naquilo lá que a gente falou no começo, de você prestar bem atenção no contexto que ele está trazendo a palavra, né? Vocês vão ver que vai acontecer também na prova da PM. É impressionante. A prova de inglês parece que você está fazendo a mesma prova. Vai colocar o da PM também? Vou colocar também, pra gente ver. A prova da PM foi legal. Tá. Aí trouxe aqui, né? Aí pra gente olhar pro futuro aí. A prova da cara muda muito. Aqui foi aquilo que eu falei pro senhor, né? Eles trouxeram a tirinha e optaram pela tirinha, né? Ao invés do texto grande e tal. E aí ela traz uma questão a mais, né? E aí ela traz essa interação entre as duas pessoas aí, né? E ele quer saber, no final das contas, essas afirmativas. É uma coisa que eu observo muito da OCP, professor, é que eu já falei isso aqui em outros dias de imersão, é que ela faz muito e ela faz em todas as matérias. Ela gosta de cobrar muitas coisas em uma alternativa só. Então ela pega ali, ela vai fazer várias informações que ela poderia, né, colocar só como por exemplo, quer cobrar um tema só. Então ela separaria um trecho do quadrinho ali e falaria sobre aquele trecho. Não, ela percorre todo o quadrinho para você interpretar todas as coisas e ver se está correto. Aí ele fala aí da interação deles e ele quer que vocês saibam, tá? O que aconteceu aí, se alguém ficou frustrado, se alguém ficou feliz com a situação aí. Até pela figurinha ali você vai ver que não tem ninguém feliz, né? Então, pela polaridade. Verdade, aí. Você tá falando agora da linguagem não verbal também, né? Também, isso é importantíssimo, é verdade, quando aparece tirinha, né? Então a gente entra na parte da polaridade. Você vê que não tem ninguém feliz na coisa, né? Exatamente, é verdade. Você aplica a polaridade aí, né? Exatamente. Você vê que de um todo, né? A gente pode observar que não tá narrando pra gente coisa boa, né? Exatamente. Tanto da parte da conversa dele com a mulher, quanto também o do cachorrinho ali. Exatamente. Em relação o a cachorrinho tá satisfeito? Não tá. Ele tá ali atrás do cara, não parece aí que tá você legal. vê, como eu te falei no início da nossa conversa, né? A letra já bota, ó. The dog is satisfied. O cachorro tá feliz? Tá satisfeito? Não tá satisfeito. Ali já seria a polaridade positiva. Exatamente. Então você já corta ali. Exatamente. Então você vê que é realmente... Então vocês conseguem, tipo assim, pegar esses nuances, entendeu? Até fazendo as questões mesmo, assim, com uma recorrência legal de questões no estudo de vocês conseguem pegar essas malícias de resolver essas questões dessa maneira, tá? Então fica aí, tá? As questões estão aí, vocês podem resolver. Eu não vou dar aqui pra vocês porque eu quero que vocês pensem um pouquinho também, tá? É bem tranquila a questãozinha. É só uma carinha de jeito que eles podem cobrar de vocês. Olha que legal. Essa foi uma... Essa do linking word, né? Que você falou mesmo. Cai com muita frequência mesmo. Isso cai com muita frequência, pessoal. E isso aí, por incrível que pareça, é uma das coisas que não é tão difícil você errar, tá? Dentro da prova de inglês. Eu vou te falar que também é conhecido como linking word, né? Palavra de ligação, né? Conjunction também, conjunção, né? Pode ser. É essencial também para quem quer melhorar a leitura e interpretação de texto. Ó, esse bizu da polaridade mesmo, quando você tem o but ou however, vai fazer, que é a conjunção adversativa na língua portuguesa, né? Isso. Se você vem uma narrativa positiva e você fala but, mas, porém, já vai ter aquela virada de chave. Sim. Ele vai jogar o negativo. E aí, por que é importante isso? Porque, ó, se você vem antes da leitura do but, né? Tal coisa tá acontecendo, tá vendo ali, tudo positivo. Aí ele fala but, aí você viu a virada de chave. Depois do but pra cá, se você se perder alguma palavra, tu já vai inferir o quê? Opa, aqui é a parte negativa. Sim. Então, se eu não sei essa palavra vai ter um sentido negativo. Aí outra coisa muito importante, tá? De analisar nessas questões é de você sempre voltar no contexto, tá? Se você analisar essa frase isoladamente, talvez você se perca no contexto que ele quer cobrar de você, entendeu? Do que ele quer que esse as if aí diga pra você na frase, tá? Então voltem, não tenham medo de voltar na frase, de entender o que tá acontecendo, tá? Legal, porque ele falou ali, essa tirinha foi muito boa. É porque ele falou ali que ele não tem seguidor, né, no Twitter, né? No Twitter.
E aí ele falou que é como se ele não existisse, né? Exatamente. E aí o cachorrinho falou assim, para um fantasma você tá fazendo um bom trabalho bloqueando a televisão, né? Exatamente. Então como se ele não existisse. É um fantasma, mas, pô, então, fantasma... aí, pela né? tradução do professor, vocês já sabem como se, né? Como então, se. Aí vocês já conseguem aí meio que já tirar exatamente o que ela quer dizer, tá? Dentro dessa frase aí, beleza? Aí, pessoal, já pode botar no comentário aqui o gabarito da questão, hein? Não é, ó? Vai assistir. Que aí eu já vou ver se você acertou, se você errou. Não, um bom Bem bizu aí tranquilo. pra galera, né? Beleza. E cai bastante, tá? Lincoln Words, não deixem de estudar isso aí, porque, cara, é a mesma coisa da gente pegar e no português a gente colocar os períodos compostos, né? A interação entre duas frases, a interação entre duas orações. Exatamente. É basicamente isso. E se vocês veem que isso cai bastante em português, porque cai bastante em português, é algo que a pessoa vai ter dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade de interpretar também isso. Tipo, as pessoas têm dificuldade de interpretar a relação de duas frases. Então, às vezes, se isso pega muito em português e as bancas continuam trazendo, claro que vão trazer isso em inglês também, porque é a mesma ideia, exatamente a mesma ideia de você analisar a interação entre... E você falou uma coisa importantíssima, né? Tem gente que acha que tem dificuldade em inglês, mas é porque existem coisas em português que precisam ser ajustadas. É isso que você acabou de falar, né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela sabe que ela não tá legal na interpretação de texto em português, ela vai ter dificuldade em inglês também. De fato, vai ter. Com certeza, né? com certeza. Então, uma coisa tá ligada à outra. Eu até contar uma experiência minha, eu comecei a estudar inglês com 8 anos de idade. Na época, meus pais não tinham dinheiro, meu tio chegou lá e me ajudou, ele pagou. Aí, no ano seguinte, meu pai perguntou, você gostou? Quer continuar? Eu falei, quero. Então, eu vou pagar pra você, vou dar um jeito aqui. Aí passou um tempo, né, depois, né, adulto e tal, eu encontrei meu tio, até falei com ele, pô, obrigado aí por ter me apresentado, né, o estudo da língua inglesa, assim, né. Eu, quando criança, não sabia nem pra que servia. Sim. Aí eu perguntei pro meu tio, fiquei curioso, né, falei, por que o senhor teve essa preocupação de me colocar pra estudar inglês, eu com 8 anos de idade? Aí o meu tio falou assim, porque eu sabia que isso ia te servir pra alguma coisa. E realmente ele tinha razão. É isso mesmo. E aí, na época da escola, eu nem estudava português direito. Mas as minhas notas em inglês e em português eram as maiores. Porque, como eu estava no curso de inglês, estudando vocabulário, classe gramatical, fazendo leitura de texto, quando eu ia para a parte de português, eu tinha mais facilidade. E aí, daí para frente, os concursos públicos que eu fiz, eu erro assim, uma questão só de português, 2 no máximo. Porque é aquilo, né? É muito voltado... Porque o inglês me ajudou a desenvolver isso, entendeu? Interessante, né? Sim, na época que eu estava estudando, uma coisa que mudou muito minha visão até da língua portuguesa. Eu era uma pessoa que eu considerava que eu tinha muita dificuldade em português, mas é porque eu descobri que no final das contas eu tinha muita dificuldade com a maneira que era ensinado o português, né? Porque, assim, o jeito que é ensinado o português, muitas das vezes, coloca aquela culpa na gente, parece que a gente está estudando culpado, de não estar conseguindo decorar a regra, de não estar querendo entender aquela regra. Aí eu lembro que eu fui, na época, que eu fui estudar para esse concurso, era o grande professor Diego Amorim, era um professor de Brasília, muito bom. E a primeira coisa que ele tinha um método totalmente diferente de ensinar português, e ele falava assim, eu vou provar para vocês que vocês sabem português. Aí ele falava assim, vamos ler essa frase aqui? Essa frase não tá querendo dizer isso. Isso aqui é o quê? É um advérbio, não sei o quê. Aí, tá vendo que vocês sabem ler português? E muitas vezes a gente se esquece disso, né? Que o português é você ler o português. Você entender o português. E aquilo lá, tipo assim, quando você entende uma relação entre duas frases, você entendeu o que você leu, você não leu, você não entendeu aquilo lá, então se você entendeu que aquela frase está oposta à outra, então alguma coisa oposta você vai achar, né? Na sintaxe, na interação entre as orações e tal. Exatamente. E isso mudou muito a visão, parece que tem coisas que viram a chave na cabeça da gente, né? Então, quando você entende que até o inglês é isso também, tipo assim, você tem que entender que você sabe ler, você foi alfabetizado, você sabe ler. O negócio é que você tem que tirar essa culpa do português da escola de que quer te colocar num monte de regra e tentar ver as coisas um pouquinho mais com a visão com o olhar da interpretação mesmo, tipo, do que aquela frase está querendo dizer. Faz sentido aquilo ali ser um pronome relativo, por exemplo? Será que ele está se referindo a alguma coisa mesmo que aconteceu antes? Pô, o cara falou do presidente X aqui na frase passada e parece que esse pronome aqui está falando daquele presidente X. Então ele é um pronome relativo? Porque ele, né?
ele te remeteu a um termo que foi Exatamente. dito na frase anterior. Então isso é uma coisa que é de leitura, tipo assim, não é tipo... Teve uma relação ali, né? porque tipo, você pode partir de dois pressupostos. É tipo assim, não, o pronome relativo só acontece na frase quando assim assado, por isso e assado, quando é ligado, quando antecede alguma coisa. Não, peraí. O pronome relativo vai se referir a alguém? Vamos ver se ele tá só se referindo, né? Você quer, primeiro, você vai pelo tipo assim, vamos eliminar todas as possibilidades e achar todas as conjunções aqui para ser perfeito. Não, ele se referiu a alguma coisa? Pô, referiu. Então é um pronome relativo, entendeu? Então é muito esse peso. O inglês também é isso, tipo assim, cara, deixa ser uma leitura, deixa fluir. E você entender o que ele tá querendo dizer, entendeu? Cara, não tenta destrinchar a tirinha, não. Entende o contexto da tirinha primeiro. É uma tirinha cômica, ela tá querendo fazer uma piada, vê o que aconteceu ali primeiro, depois você destrincha, depois você vê as regras, entendeu? Isso fez eu virar uma chave muito grande pra mim em português. Então entenda que muitos de vocês sabem, tá? Porque vocês falam, vocês praticam todo dia o português, então vocês interagem com a língua portuguesa. E muitas das vezes é isso, às vezes é a resolução da questão, é algo mais simples do que a gente pensa e a gente quer preocupar porque a gente quer encaixar ela dentro de uma regra específica e a regra não vai vir às vezes. Às vezes aquele entendimento fluido ali da questão vai te trazer a questão. Exatamente. Show. Essa aqui eu também não trouxe o texto, é um texto muito grande, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa dessa questão aqui, que é outro aspecto da AOCP também. E é aquilo que eu te falei, professor, ele trouxe basicamente uma questão de interpretação de texto. E lembra muito aquela primeira questão do bombeiro que a gente viu, que ele dá as afirmações conclusivas, né, do texto. Só que ele faz isso em todas, né? Aí ele quer saber se você, através da sua interpretação, você julga cada item desse, e esse item se refere a uma interpretação de alguma coisa falada no texto. Então eu queria trazer isso para vocês, porque é basicamente uma maneira que a banca acha de cobrar de vocês o entendimento de várias coisas, de várias interpretações, e você vai ter que saber todas. No final das contas, você vai ter que saber se aquilo que ele foi falar dentro do texto vai ser falso ou verdadeiro, porque você precisa da resolução de todas para chegar no resultado final. Então é a questão que talvez você perca um pouco mais de tempo para voltar no texto e tirar essas conclusões e mais responder, tá? Mas é puramente interpretação de texto, essa aí não tem como, infelizmente não tem nenhum bizu. É a abstração do que ele vai falar do texto, beleza? E eu queria trazer ela só para ver essa possibilidade de ser cobrado também dessa maneira, de verdadeiro ou falso, tá? Várias afirmações aí para você chegar na sua conclusão final, na sua sentença final. Um bizu interessante também é porque nesse tipo de questão o examinador vai querer que o candidato consiga extrair realmente essa informação do texto, como você falou, né? Só que muitas das vezes não vai acontecer um copia e cola, né? Ele vai transpor a palavra que tem relação de sinonímia. Por exemplo, a gente tem uma palavra cognata na primeira frase, né? Que ele fala, tend to be more intelligent. Muito provavelmente você vai no texto, pode ter uma palavra smart, que é inteligente, pode ter o clever, mas não o intelligent. Mas você vê que smart e clever são palavras sinônimas. É sempre tentando trazer a mesma ideia, entendeu? Exatamente. Tipo assim, não é uma questão de reescritura, tá? Não tendem a achar isso. Ele quer que você transponha a ideia daquele parágrafo para aqui, entendeu? É basicamente esse tipo de questão. Então é interpretativa, tá? Puramente interpretativa. E nisso aí é o convívio com a língua inglesa, com o costume, tá? De estudar, de até fazer questões de prática mesmo ali já. Tá? O treinamento mesmo, né? Isso. Leva à perfeição mesmo do candidato, né? Exatamente. Treinar bastante resolvendo provas anteriores. Isso. Uma dica minha que até foi falado, que você falou, né? Realmente é importante que você se esforce mesmo antes de ir pro dicionário, né? Porque você falou, eu vou assistir uma série, coloca lá em inglês e tal. Realmente, você está esforçando a sua mente ali a entender do que você já colocar a legenda em português, né? Para concurso público é a mesma coisa. Você vai pegar um texto, você vai fazer leitura e você vai... Isso em casa, no seu ambiente de estudo. Você vai pegar o texto e você vai se esforçar para tentar entender o que está dizendo ali o texto. Isso. Você não vai automaticamente pegar o texto, já vai abrir o dicionário e vai fazendo assim. Não, porque senão não tem esforço nenhum. Exatamente. Aí vai chegar na prova, tu vai ficar rendido. Você, que palavra é essa? Eu não sei. Você não está acostumado a se esforçar ali. E até assim, se vocês conseguirem achar aí na internet, leitura lúdica mesmo. Nada melhor que, por exemplo, já li, vamos supor que
já li Harry Potter em português. Beleza, você já é familiar com aquela história. Cara, pega o livro em inglês, porque como você é familiar, você já vai fazer um paralelo e entender a sequência da história. Mesmo que você não entenda ali um parágrafo, você vai entender pelo contexto, pela carga que você tem com a história, pela familiaridade, entender o que está acontecendo e vai fluindo. Sim. Vai fluindo, entendeu? E isso vai te dando mais vocabulário também. A mesma coisa da leitura de português com inglês também. A gente adquire vocabulário, a gente adquire a inteligência da língua fazendo esses paralelos, tá? Então, tentam trazer para coisas mais lúdicas também, para ter mais familiaridade com a língua, tá? Que vocês vão ver que vai fluir bastante, assim, bastante. E aqui, então, a última questão da PM, tá? É aquela que a gente falou, professor. Tá, a gente estava comentando do artigo, né? Isso, exatamente. Do grau do adjetivo, quer dizer. Grau do adjetivo, é. E eu até comentei com o professor aqui, pô, é uma questão assim que para quem está acostumado com a leitura, encaixar essas palavras aí é muito assim, tranquilo. Fica até feio a gente colocar make you a more kind, entendeu? Você fala assim, ai, parece que dói assim parece que dói assim na leitura quando você tá... Porque aí no caso já tem a parte da escrita gramaticalmente correta, né? Exatamente. Como o kind, ele é um adjetivo curto, né? Exatamente. Aí não vai poder usar o more, que é usado para adjetivo longo. Isso, então tem que ser o kinder, né? Isso, coloca o ER, é verdade. Perfeito. E olha como soa bonito. Tipo assim, reading could actually make you a kinder, entendeu? É mais curto, é mais bonitinho, ela soa melhor, entendeu? É verdade. E aí justamente já pega o bizu do most emphatic person, né? Tá vendo um adjetivo longo ali, né? Pedindo ali um more antes e tal. Porque também fica... Porque ele fica muito estranho, empathetic, sei lá, né? Fazer uma... sim, é verdade, E aí ele vem logo depois do kinder, tá, pessoal? Tem uma vírgula ali. Aí vem a expressão, né? More empathetic. E você vê que se você soubesse que se já tirasse o kinder ali, você ia ver que as duas, né, seriam completadas por more, né? More empathetic. Aí o que você ia ter que fazer, a decisão final ali seria na última palavra, né? It also makes you act in a acceptable manner. Essa questão foi muito boa. Porque ali agora ele quer saber do candidato se ele vai reconhecer, se ele vai aplicar ali agora um adjetivo ou um advérbio, né? Exatamente. E ele tá falando de você agir... Tirem o contexto, pessoal. O que vocês acham que vai encaixar aí do contexto? Não vou dar resposta não, deixar que o pessoal coloca aqui no comentário do vídeo, né? Ver se o pessoal vai acertar isso aí. O que encaixaria ali? Se você encaixando no contexto o que ele quer dizer nessa frase, tá? Porque você consegue pegar ali, tá? Do começo da frase até o final, você consegue pegar o que ele tá querendo dizer. Então, vê o que encaixa mais, né? Se vai ser um advérbio, né? Ou o adjetivo, ou um adjetivo, tá? Então, é uma questão muito boa também. Na hora que eu bati o olho, né? Eu falei, pô, questão legal. E é uma questão que ela consegue trabalhar, né? Muitos conhecimentos aí gramaticais da pessoa. Sim, sim. Porque tem as coisinhas do tamanho, né? Dos adjetivos e tal. E o comparativo também, né? Ele tá comparando com quem, né? Tipo assim, uma pessoa comparada ao quê? Esse tipo de coisa. E muito boa questão. E é uma questão que cai, tá? Cai bastante. Principalmente às vezes de completar. Outra maneira que eles cobram muito essa questão, professor, é nos tempos verbais. Tempos verbais cai muito a questão dessa maneira de beleza, você sabe, ele pode até te dar que é no passado. Mas, né, qual grafia, qual passado você vai encaixar o verbo ali, talvez, dentro da frase, então cai bastante questões de tempo verbal dessa maneira aí. Para observar também se o verbo é regular ou não, né? Exatamente, tá? Aparece muito também para diferenciar se é o present perfect ou o simple past, né? Muito. Porque eles podem se confundir, né? Sim. Então, às vezes, aparece isso mesmo. Exatamente. E são os dois tempos verbais que eu observo que aparecem mais em prova. É isso, é porque eles vão querer pegar vocês pelo mais comum, né? Pelo mais fácil de você ali confundir. Mas lembrando que essas aulas todas e com esses bizus já tem dentro do Bravo Mike, tá? Sim. Dentro da plataforma. Então todos esses bizus estão nas videoaulas. Todos esses bizus estão lá, bem passadinhos. Eu tenho colocado... toda a aula do senhor, eu acabei que eu separei ali, eu fiz tanto a parte teórica ali, eu coloquei umas 20 questões
bem focadas em cima de cada aula, né? Tipo assim, dos tempos verbais, esse tipo de coisa. Coloquei umas 20 questões, então vai dar para você praticar tranquilamente. Vai dar para ver esses pontos que a gente está levantando aqui e treinar bastante aí. O curso está super voltado pro concurso e não tenho medo de entrar e encarar, beleza, o inglês. Mesmo que você não tenha nunca visto na vida, eu acho que você consegue ir com um tempinho e um costume com a língua pegar as questões e fazer, tá? E eu tô comprometido aí com a Bravo Mike. Se sair um edital aí, teve uma atualização aí, viu, Medeiros? Pode me chamar que eu atualizo aí pra ficar tudo bem atualizadinho. Beleza? Não, pra quem não sabe, o professor Thiago tava contando aqui pra gente que ele foi policial no Rio, né? Já deu um rala lá. Ele que prendeu o Fernandinho Beiramar. Falou que gostava muito de subir as favelas aí, mas né, quis mudar de vida. Subir inglês, falando inglês, né? Não? Eu falei assim, não, pô, agora eu vou. Ele falou assim, vou ser mais religioso, porque não dá pra fazer essas coisas que eu fazia subindo no morro aqui e tal. E eu vou ficar mais tranquilo. Aí virou, né? Imagina. Virou uma pessoa um pouquinho mais. Put your hands on the head. Né? Cabeça, mão na cabeça aí e tal. Aí os caras me chamar o quê? Porra, é o PM gringo. Aquele policial gringo lá, o gringo. O alemão, eu ia chamar de alemão. Não, senhor, the book is on the table, the book is on the table. Gente, muito obrigado por né, assistir esse episódio hoje com a gente. Foi um episódio muito legal. Muito descontraído também, assim como o inglês deve ser, tá? Na vida de vocês. Não levem assim, então, pro coração. Levem o inglês como algo mais descontraído também. Posso falar meu canal do YouTube? Pode, eu já ia abrir justamente pra isso. Na rede social também? Já pode falar que eu já ia abrir exatamente pra isso aí. Tem o meu canal do YouTube, Professor Thiago English. E também, esse mesmo nome, você também me encontra no Instagram. Beleza? Então pode me seguir lá, segue lá. Eu passo várias dicas. Atualmente eu tenho acompanhado mais a galera que vai fazer a prova da ESA, né? Que é sargento do Exército. É uma garotada ali de 17 a 24 anos. Acabou de sair da escola, né? E precisa sair da Matrix, né? Da Matrix da escola, que a gente conversou aqui, né? Que já quer ensinar o guerreiro a estudar já com dicionário, sem se esforçar para entender. Não passa o bizu da polaridade, né? Então... o objetivo do meu canal é salvar a galera disso aí, né? Tirar da Matrix, trazer pra luz, né? E aí? Então é isso, você que tá... A gente sabe que tem muita gente nova também assistindo a gente. Você que é jovem de idade e passou por todos esses traumas aí relacionados à língua inglesa, não se desesperem, tá? Dá tempo de mudar a visão, tá? Inglês é algo muito legal e vai ser muito útil aí, não só por esse concurso, mas assim para toda a sua vida, tá? Vai que você quer fazer uma viagem internacional, você quer se virar melhor aí. E então é algo que o mundo, é moderno e vai te servir muito bem para tudo, tá? Levem com alegria o inglês, é muito legal, uma vez que você se acostuma e começa a ver que tipo assim, é uma língua muito massa, muito simples, muito mais simples até que o português, vocês se apaixonam, beleza? Então é isso. Caso você esteja desesperado aí, siga o professor também nas redes sociais. Siga a gente também nas nossas redes sociais. Siga o nosso canal no YouTube para você não perder mais nenhum episódio da nossa imersão. Lembrando que a nossa turma está aberta, tá? Então não perca a oportunidade de entrar aí no projeto Bravo Mike. O concurso está aí cada vez mais próximo. E minha cara feia vocês veem aí em todos os lugares da Bravo Mike. Eu espero vocês dentro da nossa próxima turma para as nossas reuniões, para a gente passar mais bisus para vocês de outras matérias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado e tenham uma ótima noite. Valeu!